telespectadores sempre pedem para a gente falar de um assunto que as incomoda bastante, que é a menopausa. E a menopausa é uma fase natural para todas nós mulheres, mas ela ainda é vista de modo negativo, porque tem sintomas desagradáveis, né? As ondas de calor, os suores noturnos, insônia, irritabilidade, depressão, osteoporose, diminuição da atenção, da memória. Agora, para diminuir todos esses incômodos, foi desenvolvido um tratamento que promete aliviar essa etapa, que é a terapia de reposição hormonal. E a gente vai falar sobre esse assunto. Para nos explicar melhor sobre tudo isso, recebo agora o Dr. Jofre Nogueira Filho, que é endocrinologista, mestre em ciência da saúde, especialista em nutrologia, pós-graduado em distúrbio metabólico e risco cardiovascular. Muito obrigada por ter vindo, Dr. Jofre. Uma honra recebê-lo. Te convido para sentar aqui para a gente bater um papinho sobre reposição hormonal. Mas antes de falar de reposição hormonal, eu queria entender melhor, explicar para todo mundo que está em casa o que é a menopausa. A menopausa é quando os hormônios produzidos pelo ovário na mulher param de ser produzidos. Ocorre mais ou menos em torno dos 50 anos. Pouco mais, pouco menos. Que hormônios são esses? São estrógenos e a progesterona. Os dois são estimulados por os hormônios da hipófise, que produzem estrógeno, o ovário produz estrógeno e progesterona. E os dois diminuem e isso é o que causa a menopausa. O que eles fazem no corpo, tanto o estrógeno quanto a progesterona? Aonde é que eles são importantes? Os estrógenos agem no corpo como um todo, protegendo o coração da mulher, diminuindo a deposição de colesterol nas artérias, melhorando o aspecto de pele, de corpo, de músculo, é o que dá a forma da mulher, é o que faz a mulher ser mais curvilínea, desenvolve a mama, tem ações no cérebro, tem ações no equilíbrio emocional, etc. Tem ação em músculo, tem ação em todo o organismo. A progesterona tem um efeito principalmente no útero, que é preparar o útero na mama e no útero, mas principalmente no útero, preparando o útero para a gravidez. Ela aumenta a parede interna do útero, que chama endométrio, para o óvulo se fixar ali. Na menopausa, a progesterona só tem a necessidade de ser prescrito para proteger o útero do estímulo excessivo que o estrógeno pode dar. Então, uma mulher que não tenha útero, que tira o útero por qualquer problema, ela só faz a reposição com estrógeno, ela não precisa tomar progesterona. Tá, a minha dúvida é, essa interrupção na produção desses hormônios, tanto estrógeno quanto progesterona, é abrupta? É de uma hora para outra? Algumas mulheres passam por um período, às vezes de 1, 2 anos, em que os ciclos são irregulares, de que ou atrasa muito, ou vem com mais hemorragia, quer dizer, são disfunções que são gradativas. E outras mulheres não, vão menstruando normalmente até um dia que para de menstruar, quer dizer, e a menopausa, a gente sabe que está na menopausa quando faz 1 ano que não menstrua. Então pode ser que isso tenha ocorrido abruptamente e pode ser que isso tenha sido precedido por 1, 2 anos de alguma irregularidade menstrual. Mas quando a mulher está na menopausa, ela não tem mais a produção nem de estrógeno, nem de progesterona. Isso. O ovário parou de trabalhar. Chega a zero, é assim? Fica muito baixo, chega praticamente a zero. Por isso é que vem todos esses sintomas de desconforto. Isso. Os principais são calores, ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade. Então a mulher deve começar a tratar quando ou para a menopausa ou quando ela começa a ter essa sintomatologia, normalmente acontece junto, né? Se você começar a tratar alguns anos depois de instalada a menopausa, 5 anos, 6 anos depois, não é tão bom. Não tem prejuízos até para a saúde você começar a tratar depois. Se você começar a tratar logo no início da menopausa, praticamente só tem benefícios. Tá, porque aí esses sintomas desaparecem. Desaparecem rapidamente, em 1 mês mais ou menos desaparecem. Mas os benefícios para a saúde, se você começa a tomar hormônio 10 anos depois da menopausa, você tem um risco aumentado de doenças cardíacas, de rompimento de placas de colesterol, etc. Se você começa a tomar logo no início da menopausa, você tem um efeito, tem uma proteção. Não chega a formar a placa de colesterol para depois possa causar problema depois. Agora, os sintomas mesmo depois, que já não é o indicado pelo que a gente acabou de ouvir, eles são amenizados?
Algumas mulheres, sim. Outras Mas em mulheres têm detrimento muito dos prejuízos, eles não são indicados, é isso? Aí você evita o estrógeno, mas tem outros tipos de tratamentos. Tem fitoterápicos, tem medicamentos do sistema nervoso central, que a gente chama de serotoninérgicos, ou que são conhecidos como antidepressivos, etc. Esses remédios também dão benefício em alguns sintomas. Ou então a utilização local, por exemplo, de um creme vaginal para um ressecamento vaginal. Aí você pode usar isso se ela já passou da época ideal de tratar e ela está sofrendo com esses sintomas, quer as ondas de calor com esses medicamentos do sistema nervoso, quer o ressecamento vaginal com esses cremes vaginais. Então, para as mulheres que já passaram, ou seja, já estão com a menopausa instalada há uns 5 anos, estão sofrendo ainda com sintomas da menopausa. Há o que fazer, mas elas não é o ideal. têm o que fazer, mas não a reposição hormonal. A reposição traria mais prejuízos do que benefícios, é isso? Isso. Tudo é uma coisa de medir custo-benefício. Então, é uma coisa de conversar com o médico, de cada caso é um caso. Um caso você pode começar, outros casos você só medica mais sintomatologicamente. Tá. Agora, as mulheres que estão ainda em tempo, que estão entrando na menopausa agora, que estão sentindo os primeiros sintomas, elas buscam a ajuda do médico e aí elas começam o tratamento de reposição hormonal. Como é que é esse tratamento hoje? O que tem de novidade? Os estrógenos são os hormônios que dão os grandes benefícios na reposição. E ele pode ser administrado por creme vaginal, pode ser administrado por PET, pode ser administrado por comprimido, pode ser administrado injetável. Tem uma série de formas e cada forma farmacêutica tem um benefício e uma desvantagem. Então é uma coisa de ser escolhida pelo médico e pela paciente. A progesterona praticamente só se dá para proteger o útero desse estímulo excessivo que o estrógeno pode dar. Então a mulher que entra na menopausa que tem útero vai tomar estrógeno e progesterona. A que não tem útero vai só tomar estrógeno. E os benefícios são muito bons, são muito rápidos, ela sente na pele, no vigor da pele, no aspecto da pele, na forma do corpo. Na verdade, a mulher tudo. envelhece pela queda da produção desses hormônios. Exatamente. Aí a pele vai ficando mais flácida, A mais forma vai ressecada. mudando, né, vai ficando mais flácida. Engorda pela falta dos hormônios, não é pela administração dos hormônios. Às vezes a mulher fala assim, não quero tomar hormônio porque eu vou engordar. Veja que ela tem hormônio desde os 11, 12 anos de idade e até os 50, não chegou aos 500 quilos, né? Não continua engordando. E aí quando ela entra na menopausa, quer tome ou quer não tome hormônio, há uma tendência de ganhar peso pela própria menopausa mesmo. A falta do hormônio é que ajuda a engordar. Mas então, se ela faz a reposição hormonal, é possível que ela não ganhe esse peso? A gente não consegue uma reposição tão perfeita quanto o organismo faz. Então, mesmo fazendo uma reposição hormonal, uma tendência a ganhar peso na menopausa continua existindo. Pode ser menos forte do que quem não faz a reposição, mas um pouco continua existindo. Agora, todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, doutor? Ou tem Aquelas algumas que têm a contraindicação? Aquelas que tiveram câncer de mama ou que têm câncer de mama na mãe ou nas irmãs, essas não devem fazer a reposição hormonal. Tá, isso... Bom, as que tiveram sabem e as que têm histórico familiar, mesmo que façam acompanhamento, a mamografia todo ano, elas não devem Mesmo fazer assim, de jeito não nenhum. devem fazer. Tá, e se o médico, de repente, falou para fazer, é bom questionar e ouvir mais uma opinião? Conversar com ele mesmo. Se ele falou que deve fazer mesmo assim, ele vai explicar para ela qual a razão que ele está falando, ele sabe disso, que tem essa contraindicação, né? Perfeito. Bom, nossa equipe foi às ruas para ouvir um pouquinho as pessoas que estão por lá, para saber quais são as dúvidas das mulheres em relação à reposição hormonal. E a gente tem algumas perguntas, eu vou rodar algumas dessas perguntas para que os nossos telespectadores tenham a oportunidade de ouvir as respostas e para os outros também que têm suas dúvidas terem a oportunidade de ouvir, né? Eu acho sempre que a dúvida de um é muito parecida com a dúvida do outro. Aliás, nós mulheres temos sempre as mesmas preocupações em relação à nossa saúde. Agora, vamos ouvir, prestar atenção nas respostas e colocar em prática. Pode soltar. Eu gostaria de saber se a mulher precisa fazer reposição de hormônios. A gente já falou sobre isso. Ela deve fazer, de modo geral ela deve fazer. Não é obrigatório. Tem mulheres que preferem não tratar, tem mulheres que a sintomatologia é muito pequena, preferem não fazer. O que eu lembro sempre é o seguinte, antigamente, quando se discutia se faria ou não, a sobrevida das mulheres após a menopausa era 10 anos, 15 anos, elas morriam com 60, com 65 anos. Hoje as mulheres que estão entrando na menopausa agora, elas vão chegar provavelmente aos 80. Então, se você não trata, ela vai ter mais osteoporose, ela vai ter um envelhecimento mais acentuado e vai ter um período de vida ruim.
com 50 anos, o seu casamento está bem, está tudo, você começa a ter dificuldade sexual, porque o seu libido piora, porque o ressecamento vaginal está ruim, a relação passa a ser desagradável, passa a ser mais difícil, são desconfortos que devem ser medidos. Algumas mulheres acham que não está tendo esse incômodo e preferem não tratar, não é obrigatório, mas de modo geral eu acho que é benéfico. Perfeito. Vamos ouvir mais uma pergunta? Eu gostaria de saber se a reposição hormonal pode gerar câncer. Só naquelas mulheres em que tem um histórico familiar de câncer. Senão, não há uma diferença de que aumente o número de câncer. E normalmente, quando você está indo ao médico fazer a reposição hormonal, você está mais próximo do médico. Então, os exames são mais frequentes, as mamografias são mais frequentes, os ultrassons são mais frequentes. Então, de modo geral, isso não é um problema. Agora, com histórico de câncer, qualquer tipo de câncer? Porque ainda há pouco a gente falou sobre o histórico de câncer de mama. Mas mulheres que têm histórico de outro tipo de câncer, elas também têm riscos na hora de fazer reposição hormonal? Não, o risco é só para câncer de mama. O estrógeno não aumenta qualquer outro tipo de câncer. E câncer de mama e de útero. De mama, de útero também, e de endométrio. Né? Mas aí mesmo no caso de não usar progesterona? De só usar o estrógeno? Se tiver histórico de câncer de útero, de endométrio, de mama, é melhor não fazer a reposição. É melhor não fazer a reposição hormonal. Melhor não fazer a reposição. Perfeito. Vamos ver. Tem mais perguntas? Olha, eu gostaria de saber se é normal sentir os calorões na menopausa. Esses calorões parece que são bem desconfortáveis, né? E muitas mulheres sentem. É normal? Não, é um dos sintomas da falta dos hormônios, né? Existem outros tratamentos que não os hormônios para melhorar isso, mas o que melhora mais efetivamente são os hormônios mesmo. Então, a mulher que tem os calores ainda e que não começou a fazer o tratamento da menopausa na hora correta, deve assim mesmo procurar o seu médico, porque existem outros tratamentos para não ter esses calores. Então, mesmo que não seja reposição hormonal, tem tratamento para os calores? Tem tratamentos para os calores. Ah, porque ninguém merece, né? Ficar passando esses calorões, acordar transpirando. E por que eles acontecem à noite, doutor? É uma disfunção de um sistema nervoso simpático e parasimpático. E eles ocorrem durante o dia todo. Tem algumas mulheres é mais à noite, mas tem mulheres que têm isso durante todo o dia. E isso seguido de uma transpiração, seguido de ficar mais vermelha, né, de tudo isso, é uma disfunção entre os nervos simpáticos e parasimpáticos. E não é especificamente mais à noite. Tem qualquer hora do dia. Tem mais pergunta? Vamos voltar para as ruas. Pode soltar. Olha, eu queria saber se é verdade ou se é mito sobre esse calor que a gente sente, a mulher sente na menopausa, se é normal ou não. No seu caso, o que a senhora sente? É normal, né? A gente acabou de falar. É frequente, pelo menos, né? Quer dizer, é até normal se a gente achar como critério de normalidade a frequência das pessoas, né? Agora, é um normal que deve ser tratado, né? É um normal que porque deve ser a gente tratado. merece ter qualidade de vida, a gente precisa viver tranquilamente. E eu acho muito bom lembrar que antigamente era uma outra realidade. Hoje as mulheres chegam a 50 anos cheias de vitalidade, bonitas, atuantes, né? Tem mulheres, a gente conhece, inclusive, uma jornalista que já deu entrevista aqui no programa, a Rosana Beni, que foi mãe aos 50 anos de um casal de gêmeos lindíssimos. Então, a mulher hoje tem muitos quilômetros para rodar e muita coisa para viver, né? Então tem que viver bem, tem que viver com qualidade. É isso mesmo. Agora, exercício físico nessa época da vida, mesmo que a pessoa não tenha feito antes, eles são importantes? O exercício físico é importante sempre. Agora, quanto mais velho a gente está, mais importante é a atividade física, mais importante você manter o seu músculo. O começo do envelhecimento começa por perda de músculo, não é uma coisa de hormônios, mas é uma coisa de perda de músculo que começa a acontecer aos 30 anos de idade. E quanto mais velho você fica, mais músculo você perde. A falta desses músculos predispõe a aparecer diabetes, predispõe a quedas, predispõe a você não ter energia para andar, para passear, para acompanhar os netos, etc. Então tem que fazer atividade física, e a atividade física que mantenha músculo é a melhor de todas. Então, se você gostar de tudo, se você tem acesso, faz musculação, que é muito bom. Se você não gosta de musculação, vai andar, vai subir escada, vai passear no parque. O fato é que qualquer atividade física é muito importante.
Não só na época da menopausa, mas em toda a época da vida, né? Às vezes você acha que a atividade física é uma questão estética, mas não é. Ouvimos bem aqui, a falta de músculo pode gerar algumas doenças sérias, inclusive diabetes. Então a gente realmente precisa levar a sério. Eu acho que a atividade física é uma questão de disciplina, de você fazer jus a essa máquina, a esse corpo e falar, não, eu vou cuidar. É igualzinho você faz com o seu carro. Você troca o óleo, você coloca combustível e é a mesma coisa. Tem que cuidar da nossa máquina, porque senão ela pifa. E a gente não quer que pife de jeito nenhum, não é verdade? Tem mais perguntas da rua? Então, pode soltar. E também gostaria de saber se eu vou poder tomar hormônio, porque o meu médico ainda não autorizou. Pelo visto, é a mesma que perguntou dos calorões, ela já está sentindo os calorões, né? Ela deve tomar hormônio, se ela pode está começando com os calorões agora, se ela está entrando na menopausa, deve tomar hormônio. Pode não ser o caso, pode ser que ela tenha uma história familiar que não justifique. Mas senão ela pode tomar hormônio. Vamos lá, tem mais pergunta. Eu fazendo reposição hormonal, minha memória e meu sono melhoram? Pois é, memória e sono também. Melhora a memória, melhora o sono, diminui a irritabilidade, diminui depressão, tem uma série de efeitos benéficos. Agora, doutora, a gente falou só das mulheres, né? E as mulheres que sofrem exatamente com a menopausa, não os homens, mas os homens também têm uma perda de memória, a falta de sono, uma irritabilidade numa fase da vida, né? E eles também podem fazer reposição hormonal? É interessante a sua pergunta, porque hoje se sabe que para cada 100 homens que tem que fazer a reposição hormonal, apenas um está fazendo. Quer dizer, o número de homens que deviam fazer reposição é muito maior. E além do que você falou de irritabilidade, ainda tem outras coisas. Ele tem mais sono depois do jantar, ele tem diminuição do libido, uma marcação forte de quando o hormônio masculino está caindo, é a diminuição da frequência de ereção quando o homem vai urinar pela manhã, ele tem uma ereção, porque a bexiga comprime a próstata, isso faz dar uma ereção. A diminuição dessa ereção matutina, diminuição do libido, a piora da qualidade da ereção na relação, não é a falta de ereção, não é a impotência, só piora da qualidade, já indica que deve ser pesquisado se ele tem déficit de hormônio. E a resposta com o hormônio masculino é muito boa, é muito interessante, está se fazendo cada vez mais. Ainda se faz muito menos do que se devia. Então a gente vai fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar sobre os hormônios masculinos e como é que é feita a reposição masculina. Atenção, homens, você mulher que está assistindo, já chama o maridão, coloca ele do lado do sofá, porque olha, qualidade de vida para homens e mulheres sempre o tempo todo. Eu continuo agora com o endocrinologista Dr. Jofre Nogueira Filho e a gente vai falar sobre a reposição hormonal masculina. Os homens sofrem também na entrada da terceira idade, não é isso? Os homens sofrem, a reposição hormonal masculina não é como a feminina. A feminina ocorre mais bruscamente, então tem bastante sintomas, e o fato de parar a menstruação, ela sabe que entrou na menopausa. O homem acontece, não é para todos os homens que acontece, aproximadamente metade dos homens tem uma queda de hormônio, e é mais gradual, então não é tão brusca, não aparece tanto. Não tem calores, então ele não percebe isso. Ele fica mais cansado, menos disposto a fazer exercício, mais cansado com o trabalho, mais irritadiço, mais sono assim depois do jantar, perde o que a gente chama de alegria de viver. E essas diferenças na parte sexual, diminuição de libido, diminuição da qualidade da ereção e a diminuição dessa ereção matutina. E a reposição hormonal do homem é feita com um só hormônio, com a testosterona, que é o hormônio masculino. Ele tem que ser acompanhado com exames de sangue para ver o PSA, que mede o tamanho da próstata, o hemograma para ver a concentração de glóbulos vermelhos, que é uma das coisas que o hormônio masculino faz, é aumentar os glóbulos vermelhos, o que ajuda a dar disposição, da energia, etc. E ele faz com reposição hormonal com um só hormônio, testosterona. As aplicações, as formas de fazer, principalmente gel e injetável. Por via oral, praticamente... O gelzinho intradérmico, né? Aquele creminho que o homem, então, vai espalhar em alguma parte do seu corpo para ter esses benefícios. Um homem que tem um problema de próstata, ele não pode fazer de forma alguma ou ele pode fazer supervisionado? Ele não pode fazer se ele tiver câncer de próstata. Se ele tiver um aumento da próstata, dá para fazer.
O hormônio masculino não provoca câncer de próstata, não provoca aumento na próstata. Ele pode fazer piorar o câncer que a pessoa tenha. Então, dependendo do nível de PSA, a gente aconselha que se faça um exame com o urologista para fazer o toque, para ver se não tem nada na próstata. Se não tiver nada na próstata, normalmente pode tratar sem problema nenhum. Mesmo com próstata um pouco aumentada, dá para se tratar e a gente vai acompanhando se o hormônio está aumentando ou não o tamanho da próstata, mas dá para fazer. Agora, como diferente da mulher, o homem não tem essa mudança de uma hora para outra, isso vai acontecendo lentamente e poucas vezes ele percebe, essa reposição hormonal deveria acontecer em que fase? A partir de quantos anos de idade? Na verdade, quando você tem os sintomas, você pede a dosagem. Se a dosagem hormonal estiver baixa, ele precisa tratar. Então, se a testosterona estiver baixa, precisa tratar para deixar no nível para ele ter uma qualidade boa de vida. normal. Isso. E aí, o que muda? Isso muda de forma rápida? Muda de forma rápida também. O quê? A disposição melhora, a energia melhora, diminui a cintura, sai a gordura abdominal, força muscular melhora e melhora grande na parte sexual, melhora de libido, melhora de ereção. Ótimo. São essas coisas. Então, olha aí, boa notícia, né? É mais tranquilo até do que das mulheres, pelo que eu estou entendendo. É apenas um hormônio para ser reposto, que é a mais tranquilo, testosterona. mais fácil. Faz o exame de testosterona, conversa com o urologista, vê aí como é que está o PSA e pode ter muito mais qualidade de vida. É isso. Perfeito. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo, aprendido sobre reposição hormonal feminina, masculina e que coloque agora em prática para ter muito mais qualidade de vida e viver muito feliz. Dr. Jofre Nogueira Filho, endocrinologista, ele está no site www.drjofre, Dr. Jofre, mas é Dr. Jofre, Jofre com 2 Fs, drjofre.com.br e o telefone é 0 operadora 11 3885 5066. 3885 5066. Alguma consideração a mais? Não, acho que conversamos sobre tudo. Tudo tranquilo? Isso. Então agora é você. Cuidar da sua saúde e levar a sério a sua saúde. A gente falou de exercício físico para as mulheres, para os homens também, né? Quanto mais velho, mais benefício tem com a atividade física e mais necessária ela é. Então tem que fazer. Se você nunca fez, corre para a academia que ela está te esperando. Tá certo, doutor? Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer recebê-lo, viu? Até logo. Uma ótima tarde. Obrigada.